Oi, pessoal, tudo bom? Estou aqui trazendo mais um bate-papo para vocês e dessa vez sobre um tema super bacana que é sobre as empresas júnior que tem dentro das faculdades, e é um papo mais voltado para o pessoal que está nas faculdades, universidades, que querem se preparar para o mercado de trabalho, né? E hoje eu estou aqui com o Gabriel, que é o nosso convidado, e ele fez parte de uma empresa dessa, hoje já está dentro do mercado de trabalho. Ele vai trazer um pouquinho para a gente como que funciona, as curiosidades das empresas júniores, né, dentro das faculdades, e falar um pouco da experiência dele. Gabriel, você apresenta um pouquinho para a gente conhecer, cara. Pronto, é isso aí que o Vitor está falando. Meu nome é Gabriel, tenho 21 anos, sou estudante graduando em engenharia de produção. Atualmente estou no 7º semestre aí, né? Faltando mais um pouquinho menos de 2 anos para se formar. E como o Vitor falou, sou ex-membro da Proativa Júnior, que é a empresa júnior do curso de engenharia de produção, né? E aí falar um pouquinho sobre a minha experiência lá, sobre tudo isso, tudo que me agregou, toda a importância que isso teve, né? E partilhar um pouquinho aí com o Vitor e com vocês. Beleza. Gabriel, para começar, cara, assim, eu na minha época de faculdade, eu não tinha muito conhecimento, eu não sabia dessas empresas, não sei nem se existia, isso foi em 2012, né? Não sabia nem se existia dentro da minha faculdade, provavelmente tinha. Como foi que tu tomou conhecimento, como é que chegou até a ti, como é que foi o que te motivou a procurar uma empresa júnior, fazer parte de uma? Pronto, assim, realmente nessa época de 2012 já tinha mesmo empresas juniores, tá? Inclusive a Proativa já existia. Mas eu tomei conhecimento mais porque nos últimos anos vem se fortalecendo muito o movimento Empresa Júnior, né, que é o MEG, que a gente chama. Uhum. Mas porque principalmente eu tinha conhecido os meus mais velhos que já faziam parte, né? Então foi principalmente por um amigo meu específico que ele já fazia parte da Proativa antes de eu entrar na Legal. faculdade. E aí quando eu entrei, né, quando eu falei para ele na verdade que eu passei e tal, ele falou sobre a empresa, ele já tinha saído também, inclusive que ele é mais velho. Então ele já tinha saído e falou que era uma experiência muito bacana, que era uma experiência muito legal e tal, recomendou para mim. E aí foi por isso que eu quis entrar, né, para ter essa experiência assim mais diferente. Ah, E porque também eu entrei muito na faculdade nessa coisa de não querer ficar só na mesmice, né? Queria ter experiências a mais e tal. legal. Então foi assim que eu conheci. A Proativa Júnior, Gabriel, é da UFC, cara, da Universidade Federal do Ceará? Isso. A empresa júnior de engenharia de produção da Universidade Federal do Ceará. Também Bacana. tem outras universidades também e tal. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, mais você que é da Federal, né? A gente que é de fora da Federal, de outras faculdades, a gente vê que é muito forte a questão do meio voltado para o meio acadêmico, né? Assim, voltado para os campos de pesquisa. Tu acha que, de fato, lá dentro, falta mais divulgação da empresa júnior dentro da Federal? Ou é Cara, mais focado mesmo nessa área mais de pesquisa? assim, não, pelo menos ao meu ver, pelo que eu percebo, não, sabe? Hoje em dia é muito bem disseminado, assim. Os grupos de pesquisa também são muito fortes dentro da universidade, mas as empresas juniores da Universidade Federal também são muito fortes, assim. Principalmente aqui no Ceará, de modo geral, nas públicas, né, de modo geral, Uhum. porque a empresa júnior de administração da UESC também é uma empresa júnior muito, muito boa. São empresas juniores, inclusive, muito fortes aqui do Ceará, as da UFC, né? Então, Legal. assim, tem muito estímulo e muito apoio também. A gente sente bastante apoio de professores, alguns, claro, né, se envolvem mais, outros se envolvem menos, mas a gente vê muito apoio, muito engajamento mesmo também da faculdade nessa parte do empreendedorismo também, né? Não só nos projetos de pesquisa. Legal. E como é que funciona a seleção, Gabriel? Como é que funciona o processo seletivo dessas empresas? A gente sabe que a gente escuta por cima que é bem concorrido, são várias fases, né? Tu tem uma noção de uma média de concorrência, de quantas pessoas para uma vaga quando abre lá dentro, enfim. Pronto, varia muito, né, de empresa júnior para empresa júnior. Então, assim, na engenharia de produção, como são menos vagas na UFC, então acaba que tentam menos pessoas. Uhum. Mas aí também tem menos pessoas como membros da empresa, né? Então meio que varia assim. Mas tem outras empresas juniores
Por exemplo, a da UFC, que é de engenharia civil, e de arquitetura juntas, que é a Consultec. Participam muitas pessoas do processo seletivo deles, né? Então, assim, varia demais, mas realmente é bastante concorrido, porque dependendo, entram 5 a 10 pessoas de um total que estão tentando a vaga, que estão tentando a vaga proativa, né? Que foi a que eu participei. E o processo seletivo, cara, eu até me espantei muito, porque eu saí da empresa júnior e já fui buscar experiências de estágio e tal. Tá dando para me ouvir legal? Tô tranquilo, tranquilo. E já fui buscando experiências, né? E os processos seletivos que eu participei na Proativa, eles são bastante parecidos com processos seletivos das empresas que eu participei. Sim, pode perguntar. Eram 2, 3 fases, tu se recorda como que foi, assim, no caso? Pronto, sim, total. Até porque, assim, na Proativa, né, a gente faz processo seletivo lá, tem processo seletivo 2 por ano. Então, é um no começo e um no meio do ano. Uhum. Então, eu participei, eu consegui entrar já no meu primeiro semestre na faculdade. Primeiro eu entrei, já participei do processo, consegui passar. E nos outros a gente participa avaliando, né? Aí é muito bacana, assim, são as primeiras fases. É mais uma apresentação pessoal mesmo, a gente tem que enviar carta de intenção, essas coisas. Uhum. Mas aí a gente já tem na primeira semana dias de dinâmicas de grupo, que aí você vai vendo como é que a pessoa se porta, né, e tal. Legal. Então eram 2, 3 dias de dinâmicas de grupos diferentes e dinâmicas bem legais, assim, que pra gente que não tem nem muita experiência, assim, né, profissional, vai tendo um pouco mais de noção como é que é, então é muito bacana. E aí, depois disso, eles passam também, pelo menos nos que eu participei, era um desafio em grupo e um desafio individual. Então, eles davam lá algum case para a gente ter que resolver, algum estudo de caso, né, alguma coisa assim, como desafio individual e como desafio de grupo. E aí a gente apresentava esse desafio junto com o grupo e tal. E no final disso tudo tinha a entrevista com as pessoas da empresa, né, alguns representantes, Uhum. para decidir e aí depois eles decidiam se aprovavam ou não, né? Dura mais ou menos aí uma semana de Seleção de atividades, processo. né? Isso. E é bem legal, achei bem legal. E depois que tu passou, tu tá lá dentro da empresa, como que é o dia a dia, como que é a rotina? Todo dia você vai lá para a empresa, tem uma carga horária, como é que funciona assim? Pronto. Pelo que eu sei, algumas AJs, né, que são as empresas júniores, como a gente chama, Uhum. algumas AJs têm algumas tipo cargas horárias fixas que os membros precisam cumprir e tal. Na minha experiência operativa não era assim, a gente não tinha uma carga horária fixa, embora a gente trabalhasse bastante, né? Muita gente acho que às vezes olha para a empresa júnior e pensa que na verdade não é uma empresa de verdade e tal. Mas não, assim, é uma empresa real mesmo, só que sem fins lucrativos e tal, a gente pode até explicar melhor depois. Legal, legal. Mas assim, a rotina ela era bastante variável, né? Logo que quando você é aprovado, você ainda não está efetivado na empresa, né? A gente passa mais ou menos um mês aí como trainees. Uhum. E aí a gente vai aprendendo, vai começando a fazer as coisas, vai fazendo outros desafios também como trainees, até que a gente é efetivado ou não, né? Geralmente, a maioria dos que passaram como trainees são efetivados, é só para caso tenha algum que passou e que desistiu no meio do caminho, alguma coisa assim. Entendi. Mas em relação à nossa rotina, né, de dia a dia, variava bastante e varia bastante de acordo com o cargo também. Uhum. Mas falando um pouco das minhas experiências, eu entrei em 2017, que foi meu primeiro ano de faculdade, então eu passei 2 anos lá, em 2017 e 2018 inteiro. Certo. Em 2017 eu entrei mais na função comercial, né, de negociar, elaborar e apresentar proposta de projeto para os clientes e tal. Uhum. Além disso, isso era a minha função externa, né, da empresa, minha função da empresa, na verdade, de maneira geral. Mas além disso, na Proativa todo mundo é consultor. Então, além das nossas outras funções, nós também pegamos projetos como consultor, que é para Legal. poder colocar a mão na massa mesmo, aplicar as ferramentas que a gente aprende na faculdade e realmente aprender na prática como é que funcionam as coisas. Uhum. Então, a gente lá tinha muito forte isso de que todo mundo também tinha que ter a experiência como consultor. Certo. Então, experiência como consultor,
Eu ia geralmente 2% por semana pela manhã lá para o cliente, né? Uhum. Pronto. Como consultor, né? Geralmente no projeto eu ia 2 dias mais ou menos por semana de manhã, né? Uhum. Para passar lá fazendo as atividades do projeto e tal. E aí, em outros dias, a gente tinha reunião da diretoria, né? Então, cada diretoria tinha sua reunião para definir as coisas internas, os projetos internos. Isso uma vez por semana. Uma vez por semana também a gente tinha reunião geral da empresa toda, se reunia e tal, falar sobre os projetos, falar sobre acompanhamentos de metas, falar sobre os resultados, falar sobre qualquer pauta que venha a precisar, né? Legal. E aí, além disso, outras atividades também, né? Atividades do projeto que a gente tinha que executar sem ser lá no cliente, né? E assim, era muito variável. E aí ainda mais com as atividades do comercial que eu estava dentro, né? Então, elaborar as propostas, ir até os clientes para apresentar elas, ficar em contato constante, né? Então, eu fazia muito isso. Tinha muitas semanas que 2 dias eu ia para o meu cliente no projeto que eu estava sendo consultor, e aí outros 2 dias eu ia em possíveis clientes que eu ia apresentar proposta, ia fazer uma visita de diagnóstico, ia fazer alguma coisa assim. Então, assim, realmente é uma rotina que também puxa bastante, principalmente quando a gente não está acostumado, né? A uma rotina de trabalho mesmo. Legal. E, Gabriel, dentro da empresa Júnior, existe um professor que ele é como se fosse o coordenador da empresa, ou são vocês mesmos dentro da empresa que tomam as decisões, que fazem a coordenação, que faz a gestão da empresa Júnior? Pronto. A gestão, ela é 100% feita pelos membros, que são Certo, os últimos graduandos, né? certo. 100% feita por eles. A gente tem professores mentores que ajudam bastante os membros na execução dos projetos, ajudam em dúvidas que a gente tenha. Então, assim, sempre que a gente precisava de alguma coisa, a gente ia atrás de perguntar para os professores, sentava com eles na reunião, pedia para eles ajudarem, darem a opinião e tal. Então, assim, tem muito apoio dos professores, Uhum. mas realmente as decisões e a gestão da empresa como um todo é feita somente pelos alunos. Além dos professores, é claro, tem também outras empresas parceiras, que são as empresas já sêniores do mercado. Uhum. Então, assim, essas empresas também, a gente tem empresas parceiras que prestam mentoria, que ajudam na execução dos projetos mesmo, e aí essas empresas também ajudam na gestão, né? Então, apesar da pouca experiência dos membros, tem muito suporte e tem um desejo muito grande de aprender, né, das pessoas que estão lá. Legal. Nas EJs, Gabriel, tem essa rotatividade de função? Eu escuto falar, já escutei falar de algumas que você passa por todos os setores da EJ, no caso, né? É, ou você entra e você é consultor, mas você fica numa função, digamos, fixa, no caso? Pronto, tem muito isso, assim, principalmente assim que você entra, né? Durante o programa trainee, que é depois do programa do processo seletivo, né? Que é quando as pessoas vai passando esse período de programa trainee. Uhum. Elas fazem esse job rotation, e aí os que acabaram de entrar vão passando em todas as diretorias, conhecendo todas as funções da empresa, para ter um conhecimento mais geral mesmo, né? Também. E Uhum. assim a gente conseguir ver onde é que aquela pessoa se encaixa melhor, onde é que ela se identifica. Então tem muito isso. Mas aí depois você é alocado em uma área, digamos, um pouco mais fixa, que é o seu cargo, né? Mas é muito aberto a movimentações, né? Então, o tempo inteiro tem gente mudando de diretoria, assumindo cargos de gerência, de coordenação e depois de diretoria. Então, vai variando demais por conta dessa rotatividade alta mesmo, porque Uhum. assim, geralmente os membros passam 2 anos, saem todo o tempo entrando pessoas novas e saindo outras pessoas. Então tem bastante essa rotatividade, assim. Então, pegando um pouquinho na tua fala, assim, aproveitando, tem um tempo de 2 anos para você ficar dentro da empresa, é como se fosse uma época de um estágio, seria 2 anos no caso, ou a pessoa pode ficar mais tempo? Pronto. Não tem isso, assim, não tem um tempo máximo e nem um tempo mínimo. Então tem Tá. gente que entra, passa 6 meses e sai. Tem gente que entra, passa 3 anos, até, sei lá, 4 anos na empresa e continua, né? Uhum. O que eu digo assim, no geral, a maioria das pessoas passa cerca de 2 anos, 2 anos e meio, e são as pessoas que se engajam mais e ficam assim mais tempo, porque já saem para buscar outras experiências, até de estágio, já remuneradas e tal, né? Uhum. Então saem muito visando essas outras experiências.
Por isso que o tempo médio geralmente é esse, porque é o tempo que você vai começar a estagiar, né, no curso. Certo, certo. Você entra e tal, não tem muitas experiências, e aí depois sai para começar a estagiar. Então, Beleza. assim, esse é o geral, mas não tem um limite, não. E pegando um pouquinho na tua fala lá atrás também, tu falou dos desafios, assim, cara, que um desafio é você não estar acostumado com o trabalho, com o mercado do trabalho, com a rotina, né, no caso de fazer parte de ter essa rotina de trabalho, e se depara com ela, você tem que se adaptar e se acostumar, né? Qual foram os maiores desafios que tu teve lá dentro, assim, quais são os desafios dentro da EJ que tu passou? Pronto, assim, acho que desafio, o primeiro de uma maneira bem mais geral, né, que é sair de uma realidade que você não tem nem noção, assim, de como é que é, Uhum. a vida profissional, digamos assim, acho que mesmo desde postura, uma postura um pouco mais profissional e tal, até noção de negócio mesmo, assim, de gestão mesmo. Então, isso já foi um desafio grande para a gente enfrentar, né? Mas, além disso, outros desafios bem mais pontuais, né? Digamos assim. Então, eu posso falar de uma experiência minha, assim, a gente estava eu, no meu segundo ano, assumi gerência de projetos, né? Assumi o cargo de gerente. Então, comecei a gerenciar e pegar projetos para tocar e liderar os consultores nessa execução. Nisso, a gente tinha em vários projetos antigos alguns problemas mesmo de entregas, erros de gerenciamento, atrasos nos projetos e tal. Então, muito porque na nossa gestão, assim, porque eu entrei em 2017, assim, digamos, né? E aí, no ano de 2017, a gente fechou uma quantidade enorme de projetos, que isso não tinha acontecido em 2016. Uhum. Então, teve um boom aí, um crescimento enorme de faturamento da Proativo nesse ano. Foi uma experiência muito legal, porque eu entrei nesse ano que a galera estava muito motivada. Mas aí, em 2018, que foi quando eu assumi a gerência, como a empresa antes não estava com a experiência de ter tantos projetos assim, o fato de ter fechado muitos projetos em 2017 virou meio que uma bola de neve na Entendi, qualidade deles em 2018. entendi. Então, foi um dos principais desafios assim que eu passei lá, porque eu participei da reformulação do modelo de gerenciamento da empresa. Então, assim, era um gargalo muito grande que a gente tinha na época, que era a qualidade dos projetos, muitos projetos atrasando, sem conseguir entregar o que a gente tinha se proposto. E aí a gente foi começar a estudar, foi atrás de entender um pouco da metodologia ágil, né, de gerenciamento de projetos, de Scrum, de tudo Scrum, isso. Então, legal. assim, foi um desafio para mim muito grande, porque a gente decidiu assim, não, cara, a gente precisa fazer uma coisa diferente, a gente precisa fazer esses projetos darem certo. Então foi aí que que a gente foi atrás mesmo, né? De se desafiar, de ir atrás, de estudar e de começar a aplicar novas ferramentas e aplicar coisas diferentes. E a gente conseguiu muitos bons resultados disso, né? Mas foi aí um dos desafios que foram grandes desafios, mas que para mim foram absurdamente gratificantes, assim, né? E Bacana, aprender muito, muito, muito. bacana. Acho Eu, que, assim, até como outra experiência, assim, né, que eu lembrei agora para citar, eu acho até que uma coisa que eu me desenvolvi muito, né, que foi de desafio, é a coisa de você falar mesmo, né, de você ter uma postura e ter uma oratória boa. Então, assim, no meu cargo de comercial lá, pude me desenvolver muito nisso, né, de ter um pouco mais de oratória, um pouco mais de poder de persuasão mesmo. E outra coisa que até, por exemplo, isso para mim foi uma prova grande, né? Foi que em 2018 a gente foi chamado para apresentar o case da gente de crescimento de 2017, né? legal. No encontro fluminense de empresas juniores. Então tem isso, né? Tem um encontro nacional que todas as empresas juniores do Brasil se encontram, e aí tem momentos de formação, tem momentos de né, palestras, tem momentos de compartilhamento de resultados. Legal, Então bacana. tem vários momentos de construção mesmo. E aí tem o nacional e tem os estaduais, né? Eu pude participar de 2 encontros cearenses aqui em 2017 e 2018, muito legais. Uhum. E aí eu fui apresentar esse case pela Proativa no Encontro Fluminense, lá em Nova Friburgo, em Legal. 2018. E aí para mim foi uma experiência muito bacana, porque assim, viajar pela empresa para outro estado, apresentar um case nosso, foi Resultado, uma né? coisa um resultado nosso, foi uma coisa que para mim também foi muito desafiador e muito gratificante, assim. O legal é que vocês vivenciam na prática, dentro da faculdade, coisas que a gente de empresas já
estruturadas e que já existem vivenciam no dia a dia também, né? E às vezes a gente está dentro do mercado vivenciando isso e apanhando mesmo. Vocês já passam por isso dentro da empresa júnior, que já deixam vocês mais bem qualificados para quando chegar no mercado, né? E é bem interessante essa coisa que você falou, Gabriel, dessa questão de chegar num ponto que você fecha muitos contratos e acaba se atrapalhando na entrega. Acontece com muita gente, acontece com muitas empresas. A gente vivenciou um pouco disso também e teve que se organizar, trocar a roda com o carro andando, o pessoal fala, né? Não teve como se foi passar por isso mesmo. E Gabriel, essa questão, tu disse que é sem fins lucrativos, né? A EJ. Como é que funciona, então, esses projetos com os clientes? Né? Eu te pergunto porque a primeira vez que eu tive contato com a EJ foi até dentro da Vivaz mesmo. A gente estava lá pensando no nosso marketing, e aí falaram, por que tu não procura a empresa júnior de marketing da Unifor, ou ver se tem na US, ver se tem na UFC, e eu nem sabia, né? E eles cobram um valor bem mais acessível. Como que funciona essa questão dos valores? Vocês têm bolsa, não tem? Como é que o dinheiro que entra dentro da empresa, como é que ele para onde ele é definido, como é que ele é utilizado, enfim, onde ele é investido, enfim. Pronto. Realmente, as EJs, elas são associações sem fins lucrativos, né? O principal intuito delas, sim, é o desenvolvimento do membro, claro que é através da execução de projetos de qualidade para os clientes. Uhum. Então, realmente a gente não recebe bolsa, não recebe nada disso pelos projetos. A única coisa que a gente recebe são reembolsos das visitas que a gente vai fazer aos clientes. Ah, legal. Então, assim, é um valor significativo para cobrir possíveis gastos de se precisar se alimentar, gasolina, tudo isso e tal. Uhum. Então, assim, a gente recebe como se fosse uma taxazinha fixa de reembolso por visita. Entendi. Mas não chega a ser nada tão representativo assim de renda para a gente, né? Todo o valor dos projetos que são pagos, mas pelo fato da empresa não ter fins lucrativos, por isso eles são muito abaixo de empresas sênior, né, do mercado. Por isso, inclusive, que o foco do MEG, né, do Movimento Empresa Júnior, é auxiliar, né, os pequenos e os micro e pequenos empreendedores que muitas vezes não têm condições, né, de pagar uma consultoria sênior. Uhum. Então, o foco é principalmente esse, apesar do fato de que a gente também atendia, né, empresas de médio porte e tal. Então, assim, realmente todo o custo do projeto é revertido em investimentos na empresa. Certo. Nada vai funcionar, nada vai para a gente por meio de dinheiro, mas com o dinheiro dos projetos, a empresa usa, lógico, para investir na sua própria estrutura, infraestrutura e tal, material, trazer uma estrutura melhor, material e tal. Além dos congressos, pagar eventos para os membros irem, investimentos em cursos também. Eu participei de vários cursos pagos pela Proativa para mim. Participei de um curso de desinibição e oratória, que foi muito importante também, totalmente custeado pela Proativa. Legal. Então, assim, além dos congressos, né, que eles pagam para os membros irem, livros. Então, assim, é totalmente um dinheiro investido nos membros. Bacana. E, Gabriel, cara, qual foi o teu maior aprendizado, cara? Assim, que tu pode concluir, assim, da tua experiência que tu teve dentro da empresa Júnior, qual foi o teu maior aprendizado, né? E, de repente, qual dica, qual orientação tu daria para uma pessoa que, de repente, vai ver o vídeo, se interessa, ou então já escutou falar e não sabe como começar o primeiro passo? Maior aprendizado, né? Assim, dão muitos aprendizados, assim, no geral. Mas eu acho que, para citar assim de uma maneira geral, englobando tudo, né? Eu acho que os meus maiores, acho que um dos meus maiores aprendizados mesmo dentro da empresa Júnior foi o desenvolvimento da vontade constante de aprender. Acho que são duas coisas principais. Acho que primeiro o desenvolvimento da vontade constante de aprender, porque quando a gente tem isso, né? A gente não se acomoda, a gente está sempre buscando saber mais, buscando aprimorar mais, desenvolver mais, porque lá a gente precisava disso. Muita gente tem uma visão de um pouco de receio mesmo em contratar uma empresa júnior, pela inexperiência mesmo dos membros e tal. Então a gente precisava estudar muito, a gente precisava ir atrás muito de aprender para mostrar que o que a gente estava fazendo a gente sabia fazer. E
além disso, acho que outro grande aprendizado que eu tive e que eu vejo ele acontecendo nas outras empresas que eu passei é a importância principal das pessoas em qualquer organização. Legal. Assim, eu acho que a gente lá sabia, podia estudar o que fosse, podia ter as práticas que fossem, mas as pessoas precisavam estar dispostas e preparadas para executar aquele serviço da melhor maneira, né? Se não fossem as pessoas, as teorias não seriam executadas. Então, Legal. acho Bacana. que foi um aprendizado muito bacana. E assim, de recomendação, né, de dica que eu dou, é que você que se interessa por uma empresa júnior, por participar, né, entre de cabeça mesmo, porque às vezes a gente, por falta de experiência, de uma vivência empresarial, não sabe exatamente como é que vai ser, acha que talvez não é uma empresa de verdade, então você não vai trabalhar tanto assim e tal. Se for entrar com essa mentalidade, tem duas opções. Ou você vai passar um bom tempo lá dentro e não aprender, não se desenvolver tanto assim, Uhum. se for uma empresa um pouco mais acomodada, né? Ou você vai entrar e desistir logo de cara, né? Entendi. Porque o ritmo é puxado, necessita esforço, né? Principalmente nós que somos pessoas na época, né? Não estava acostumado a ter uma rotina empresarial, uma rotina de trabalho mesmo assim. Então, assim, entre de cabeça, se dedique 100%, porque os aprendizados e as recompensas são enormes. Assim, eu acho que eu nem mensurava quando eu estava entrando na empresa júnior todos os aprendizados e toda a importância que aquelas experiências iam ter para mim depois. Que Legal. eu fui perceber depois, quando eu fui participar de outros processos seletivos e tal. Legal. E para a gente fechar assim, Gabriel, eu acho que é o mais importante, cara. Hoje tu está no mercado de trabalho, né? Tu já está estagiando numa empresa, tu mesmo citou que passou por alguns processos. Como é que tu vê qual foi o impacto dessa tua experiência dentro da empresa Júnior, né? A importância da empresa Júnior para te levar para o mercado de trabalho, para de repente facilitar essa tua entrada no mercado de trabalho, no estágio. Assim, eu acho que foi eu acho que eu só consegui as oportunidades de estágio e outras experiências que eu tenho conseguido graças à experiência que eu tive lá. Porque, assim, muitas vezes a gente entra sem ter total noção de como é que são as coisas. Então, de como você deve se postar, de quais coisas, de quais características são mais importantes num candidato ou não. A importância da aderência à cultura da empresa para eles olharem para você como uma pessoa que vai se dar bem ali dentro, né? Assim, dentro do movimento Empresa Júnior, a cultura é algo muito forte. Então, Legal. desde o início a gente foi tendo uma visão disso e ela é realmente muito propagada pelos membros. Então, assim, a importância é toda essa. Assim, eu já chego num processo seletivo com uma noção totalmente diferente. Eu já Uhum. tenho uma noção muito maior do que é que as pessoas estão esperando, de quais são as características que eles vão querer ver. E isso é muito perceptível, né? As pessoas que me avaliaram e que avaliaram outras pessoas que eu conheço também, né, falaram nas empresas hoje, elas visam muito ex-membros de empresas juniores, né? Sim, eu Legal. percebo demais isso. Eles fazem, não, assim, a gente quer fazer ações dentro das empresas juniores para já ir chamando a atenção daquele membro antes mesmo dele sair da empresa júnior, para que quando ele Uhum. saia, ele já queira ir para aquela empresa, sabe? Uhum. Então, assim, hoje as empresas, elas querem os muitas, eu já percebi bastante isso, as empresas querem ex-membros de empresas juniores porque já tem essa visão, já tem uma visão empresarial, tem meio que um perfil empreendedor de sair da zona de conforto, né? De buscar fazer a diferença, né? Porque, assim, a empresa júnior, ela surgiu com isso, ela surgiu com alunos que não queriam só ter conhecimentos teóricos na faculdade, queriam começar a aplicar logo isso e aprender com isso, né? Então, eu acho que é uma importância muito grande, eu acho que nos processos que eu prestei, né? A empresa júnior teve uma importância muito grande para eu conseguir ter um bom desempenho e ter um bom desenvolvimento, né? Legal. As empresas já partem da premissa que a pessoa que está dentro da empresa júnior já são pessoas que não gostam de se acomodar, né? Já foram procurar a empresa júnior porque queria um algo a mais, né? E, Gabriel, tu estava com que Exato. semestre quando tu começou na empresa júnior, da faculdade? No primeiro semestre. Primeiro semestre. Cara, Exatamente. essa é um grande diferencial, assim, uma coisa que eu costumo falar para as pessoas quando eu faço seleção de estágio, quando estou batendo papo com o pessoal dentro da consultoria,
procure estágios desde o começo. Nem que não seja remunerado, para ganhar experiência. Isso facilita muito para te preparar para quando chegar no final do curso ou no decorrer do curso, tu entrar numa empresa, conseguir um estágio e até mesmo depois ser contratado. Né? Acontece muito que as pessoas vão deixar para procurar estágio lá para o sexto semestre, sétimo semestre, e aí às vezes já sai um pouco atrás de quem já vem desde o começo nessa rotina de pegar a experiência, de procurar se capacitar, né, no caso. E tu acha que isso foi um diferencial para ti também, ter começado desde o primeiro semestre? Tu sente, Com certeza, com tu certeza. sente alguma dificuldade dos teus colegas que estão mais agora procurando estágio? Ou tu vê que tem algumas pessoas que ficam mais sentindo essa dificuldade ou tu acha que não? Não, assim, claramente tem pessoas que têm mais dificuldade, assim, né? Tem outras pessoas também, colegas meus e tal, que não participaram de empresas juniores, mas também conseguiram experiência de estágio e tal. Uhum. Mas você percebe que já tem um olhar diferente, né, das empresas quando vê. Então, assim, muitos dos diretores que estavam na minha época, na Proativa, e outros membros de outras empresas juniores que eu conheço, pessoas que se destacaram lá dentro, que buscaram mesmo sair da zona de conforto, buscaram mesmo ter experiências, essas pessoas, para elas foi muito fácil. Assim. Eu não digo que para as outras seja, não digo que as pessoas que não participaram da empresa júnior, elas não conseguem a experiência de estágio. Sim, Elas sim, conseguem sim. também. Mas é muito mais fácil, sabe? Assim, a maioria das pessoas que se destacaram nas empresas juniores e tal, que eu conheci, saíram de lá imediatamente engatilhado com o estágio já, sabe? Legal, Com o legal. estágio já garantido, assim. Então, E, assim, eu vejo bastante isso. e às vezes não precisa nem ser numa empresa junior, né? Assim, numa empresa júnior, você pode entrar em outro estágio ou em algum projeto, alguma coisa do tipo. Acho que o bacana é você começar o quanto antes dentro da faculdade, se engajar em alguma Exato. coisa, no caso, né? Gabriel, é Exato. Existem isso diversos outros projetos também na que faculdade, né? você Tipo, pode se grupo engajar, de né? PET, de qualquer outras. Exatamente. Legal. Gabriel, eu queria te agradecer. O papo foi super bacana. Assim, eu acho que se eu tivesse tido uma conversa dessa com a pessoa na faculdade, eu acho que eu já teria encaminhado, assim, procurado a empresa júnior na época, porque eu já sabia que eu não queria seguir por uma linha dentro da minha faculdade, que era a linha mais de clínica, atendimento, né? Eu queria mais a área mesmo empresarial. E talvez na época, se eu tivesse tido noção da empresa júnior, talvez eu tivesse procurado e isso tinha me ajudado um pouco mais no começo. Obrigado, Gabriel. Fica aí, a gente depois pode deixar, se você permitir, o seu contato, o seu e-mail, para quem quiser mandar algum e-mail para tirar uma dúvida contigo, quiser bater um papo. Deixo sim, tranquilo. Tranquilo? Beleza, Eu que obrigado, Gabriel. agradeço aí a oportunidade.